Muito bom dia, secretário. Bom dia. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. ao RDTV. Secretário, no início, vamos já começar dos trabalhos que foram realizados pela Secretaria ao longo desse ano. No início do ano, assim que o senhor assumiu, o senhor disse que pretendia trabalhar aqui na capital os programas inclusivos. Isso foi possível? O que foi feito nesse sentido? Bom dia. Importante dizer que foi feito um inventário, né, no sentido de conhecer de maneira efetiva quais são as estruturas físicas que estão vinculadas à Secretaria. Naquele momento nos disseram que haviam 69. Hoje nós já chegamos a 113 unidades esportivas com 150 equipamentos públicos distribuídos nessas unidades. E a grande maioria, infelizmente, em situação bastante precária, motivado pela falta de manutenção ao longo dos anos, pelo vandalismo, né, e pelo uso indevido também. Então, desta maneira, é um trabalho que, de base, né, também mostra que grande parte dessa rede física não tem a regularização fundiária dos terrenos, dos locais onde estão implantados. Isso é um outro dificultador de gerenciamento para a obtenção de recursos federais, principalmente. Então, ou seja, esse diagnóstico nos direcionou de que são várias as ações que precisam ser feitas. De toda maneira, a população tem pressa em ter essas unidades funcionando e principalmente com os projetos sociais implementados. De maneira prática, considerando que a Secretaria de Esporte e Cidadania e agora também de Juventude tem um orçamento muito pequeno, historicamente falando, primeiro ano de governo, restos a pagar que precisaram ser pagos, né? Com tudo isso, ainda assim, com recursos do município, nós estamos nesse momento reformando 12 mini estádios dos 33 existentes, ainda no orçamento de 2013, e para 2014 já programamos a reforma dos outros 21 mini estádios. Também estamos já com ordem de serviço para a reforma de dois ginásios, do Paiaguás e do Tijucal, isto com recurso do município, e desenvolvendo alguns projetos que nos foi possível retomar, como o Projeto Amor, voltado à terceira idade, né, implantamos 8 unidades em bairros da capital, certo? E vamos ampliar esse projeto, triplicando este número para 2014. Também, isso com recurso do município. As intervenções com maior custo, estamos buscando recursos federais. Protocolamos ao Ministério, junto ao Ministério do Esporte, a reforma e a requalificação urbanística do ginásio da Lixeira, né, tradicional, mas que infelizmente há quase 2 décadas está sem uso, né, esportivo. Já se prestou ao longo do tempo como moradia de desabrigados, uma série de outras situações, mas infelizmente hoje se encontra inativo, né, e nós queremos devolvê-lo à população. Esse projeto está pronto, protocolado em tempo hábil junto ao Ministério, aguardando a decisão. Da mesma forma, o Complexo do Quilombo e também o Manuel Soares de Campos, o ginásio Dom Aquino. São 3 unidades importantíssimas para Cuiabá, para a capital do estado, sendo que o ginásio Dom Aquino é a unidade mais completa em termos de oferta de modalidades esportivas. Também estamos pleiteamos 2, estamos habilitados a uma Praça da Juventude. É um projeto novo este, não é reforma do governo federal, onde é um complexo de esporte, cultura e lazer, né, com quadras esportivas, pista de skate, pistas de caminhada, um anfiteatro, um centro de múltiplo uso, uma estrutura bastante interessante. Além disso, nos habilitamos, semana passada estive em Brasília, Cuiabá foi contemplada com um CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, né, que vai atender 13 modalidades esportivas, modalidades olímpicas, paraolímpicas, e no sentido de que possamos pegar os talentos que são descobertos aí nos programas de inclusão social, nas diversas escolinhas, certo? E garantir o sonho dessas crianças, desses adolescentes, porque muitas vezes são percebidos, mas não têm recursos financeiros para seguir num esporte de alto rendimento, profissionalizando-se. Esse Centro de Iniciação ao Esporte Profissional vai permitir isto, né? Além disso, um outro ganho para Cuiabá importante é o PELC, Programa de Esporte e Lazer das Cidades, também um programa do governo federal. Nós estamos habilitados a 39 núcleos, cada núcleo deste atende em média 400 pessoas e aí nas diversas faixas etárias, criança, adolescente e idoso.
também com esporte, lazer, cultura. Então, ou seja, se nós efetivamente formos contemplados, nós teremos então 39 núcleos distribuídos em estruturas da Secretaria de Esporte, estrutura da Secretaria de Assistência Social, atendendo a nossa população. Muito bem. E, secretário, nós temos a participação da Ana Elisa. Ela pergunta se há uma bolsa de apoio para os judocas mato-grossenses. Segundo ela, o esporte falta incentivo. Além do judô, o Estado possui o programa Bolsa Atleta. Aproveitando aqui o gancho da pergunta da Ana Elisa, como que está o repasse desse benefício para os esportistas aqui no Estado? Como está esse trânsito? Na realidade, aí é a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer que pode informar. No município, nós não temos ainda, creio que há de chegar o dia de termos condições também de ofertarmos esse tipo de apoio, de auxílio aos nossos atletas. Então, mas caberia de repente, a Secretaria a intercessão por esses atletas aqui de Cuiabá, não? Sim, podemos questionar, perguntar, mas não temos um poder efetivo de decisão, né? Como eu disse, a Secretaria ela é bastante desestruturada. Então, eu falei do aspecto físico, mas também neste ano reativamos o Conselho Municipal do Desporto, né? Reativamos o Fundo Municipal do Desporto. Isso tudo são ferramentas importantes até para chegarmos a esta condição de pensarmos numa bolsa municipal. Mas antes disso nós temos o básico que há muitos anos, infelizmente, não vem sendo feito. Então são várias frentes que tivemos que desenvolver ao longo deste ano. O senhor acredita que todas essas ações que o senhor está buscando, inclusive junto ao governo federal, pode fortalecer a questão do esporte aqui em Cuiabá? Porque ainda voltando, quando o senhor assumiu a secretaria, o senhor também disse que ia trabalhar muito com a questão da inclusão social, até para diminuir a questão da violência entre jovens, entre crianças, jovens, né, entre os adolescentes. Sim, mas sem as redes físicas em condição de funcionamento adequada, com a segurança, com as exigências e a dignidade necessária, nós não temos como implantar os projetos. Então, ao longo desse ano, nós procuramos bastante parcerias com entidades públicas, com entidades privadas, fortalecemos os eventos, corridas de pedestres, retomamos o campeonato Pichote para crianças e adolescentes, atendendo inclusive outros municípios dentro do campeonato, os jogos estudantis. Então, todo o calendário esportivo oficial foi cumprido, né, integralmente e com maior número de participantes. Então, nós procuramos estreitar essa relação, certo? Estamos procurando nos aproximar das várias federações, nas várias modalidades. Então, foi um ano de investimento nesse chamamento para a reconstrução da política municipal de esporte e lazer da cidade. E isso permeia a cidadania. Então, nós nos habilitamos também, por exemplo, ao programa CRAC É Possível Vencer. Certo? Então, agora, nesse semestre, com algum atraso por parte do governo federal na entrega dos equipamentos, mas já começamos a receber viaturas, alguns compromissos que tem dentro do programa nas diversas áreas de saúde, de direitos humanos, de assistência social, segurança pública, e é um trabalho consociado, governo federal, estado, município, mas que o ponto focal é a nossa Secretaria de Esporte e Lazer dentro do município da Prefeitura de Cuiabá. Secretário, o senhor acredita que o período que o senhor esteve ali à frente da GECOPA facilitou e facilita ainda, aliás, ainda está facilitando o trânsito na captação de recursos junto ao governo federal aqui para Cuiabá? Olha, sem dúvida, né? Os anos que a gente tem de trânsito na política nos ajuda, ao menos a conhecer as pessoas e, de certa forma, também sermos reconhecidos, ao menos naqueles que são mais próximos, que estão em nível de Mato Grosso. Em nível de Brasília, também por coordenarmos o Comitê Municipal Procopa, estamos constantemente em contato com os secretários nacionais, com o próprio ministro Aldo Rebelo, e são oportunidades de estarmos defendendo aquilo que é de interesse da nossa cidade, do nosso município. Enquanto Comitê Procopa, a Prefeitura de Cuiabá está muito mais próxima hoje da organização do evento Copa do Mundo, naquilo que lhe é atinente. As questões das obras, dessas grandes intervenções, o que nós temos nos posicionado por exemplo, pela liberação de alguns trechos para que a população possa ter mitigado, reduzido o impacto negativo, o transtorno ao longo de tudo isso. Então, infelizmente, a gente tem visto que às vezes tem sido confundido liberar uma circunstância provisória de uma inauguração, né? Então, a gente inaugura quando a obra está pronta, certo? Então, mas de toda maneira, são obras importantes, né? Cuiabá vai ter uma outra dinâmica, mas nós temos defendido
de que nessa altura do campeonato, aí, faltando poucos meses para o evento Copa do Mundo, é preciso fazer uma hierarquização dessas obras, definir quais efetivamente têm condições de ser prontas, de ficarem prontas. Isto precisa ser com clareza comunicado à população para que todos tenham o direito e a condição de se organizar. Muitas pessoas têm prejuízos por uma informação equivocada, tem muitos mitos, né, quanto às áreas de restrição comercial, de mobilidade, isso pode, aquilo não pode. Então nós temos procurado trazer esclarecimentos para a população, os moradores no entorno da Arena Pantanal, comércio, agências de publicidade, as pessoas que lidam com mídia, porque a Copa do Mundo precisa ser oportunidade para todos. Por falar em oportunidades para todos, existe o questionamento também acerca do legado esportivo para Cuiabá pós-Copa do Mundo, né? O que o senhor acha que Cuiabá vai tirar de experiência e que pode dar continuidade para fortalecer os vários tipos de esportes que existem aqui na capital? Olha, o futebol fica com a Arena Pantanal, né, que além do futebol aí tem todo um outro uso, como um grande centro de convenções, se podemos resumir assim. E para outras modalidades, o COT, o Centro de Oficial de Treinamento, implantado na Universidade Federal. Porque além de ter o campo de futebol, recebe também, na época nós acrescentamos isso, na Gecopa, a pista de atletismo. Será a primeira pista de atletismo oficial do estado de Mato Grosso. Com mais as outras instalações esportivas, o parque aquático, o ginásio do FMT, então nós passaremos a ter um centro de referência esportiva muito importante, que junto com o Dom Aquino, certo? Que a pista não é oficial, mas serve para treinamento, nós podemos constituir em Cuiabá uma zona de referência esportiva, não só para Mato Grosso, mas para os estados vizinhos. Isso é o que fica de Copa do Mundo. Mas do Trinha, por exemplo, eu tenho tratado com a Secopa e infelizmente me tem sido dito que não há recursos para nenhuma intervenção no Dutrinha, diferente do que foi dito ao longo do tempo. Então, o Dutrinha não tivemos condição de fazer qualquer intervenção mais forte, porque ele com uma agenda superlotada, com a não existência da Arena Pantanal funcionando, que devia ter sido entregue em dezembro de 2012, então o calendário do Dutrinha, ele acabou sendo a única opção para abrigar os jogos dos campeonatos brasileiros, mato-grossenses e outros eventos. Tem aí a questão do futebol americano, que não podíamos fechar os olhos a essa realidade também bastante positiva para Cuiabá. Em suma, uma agenda carregada, sem condições de nós paralisarmos suas atividades, e a expectativa era de que agora, nos primeiros meses de 2014, quando então começa a liberar as atividades da Arena Pantanal, que deve ficar pronta agora em janeiro deste ano de 2014, nós teríamos condições de fazer então uma intervenção de reforma no Dutrinha. Mas infelizmente até agora os recursos não foram assegurados pela Secopa. Temos ainda mais uma participação aqui dos nossos internautas. E agora participa conosco o Paulo de Freitas. Ele quer saber do senhor o que tem feito pela infraestrutura quando estava na Gecopa. O que foi feito? Pergunta o Paulo de Freitas. Pela estrutura, na questão de esporte mesmo, quando o senhor estava à frente ali da Gecopa. Bom, lá nós éramos em 7 diretorias, né? Aquilo que competiu à diretoria de infraestrutura, muito do que está acontecendo hoje foi elaborado lá atrás, né? A diretoria de planejamento elaborava os projetos e nós procuramos dar a execução nisso, certo? Muitas das 2 pontes que foram inauguradas em Cuiabá, ligando a Avenida Beira-Rio Antônio Dorelheu, ali próximo ao Copema, a Fernando Correia, Estrada do Moinho, na Jardim das Palmeiras, dos Eucaliptos, são exemplos de intervenção específica da nossa diretoria para que fosse feita. Mas, por exemplo, eram obras, na época se falava de obras de desbloqueio, né? Então elas tinham que estar prontas bem antes, para que a população pudesse trafegar por esses caminhos e aí então você fazer as intervenções na Fernando Correia da Costa, né? A Avenida Parque do Barbado, né? Também já devia estar num estágio bastante adiantado. É uma das obras mais importantes, estrategicamente falando, para Cuiabá, certo? Na questão do esporte, nós trouxemos o COT na UFMT. Também foi um empenho pessoal, né? E também de toda a diretoria da infraestrutura ao convencer as demais da importância de estar na universidade, porque ele precisaria no futuro, né, de manutenção.
E nós conhecemos a realidade da prefeitura, conhecemos como o Verdão era mantido também pelo governo do estado. Então, ou seja, a universidade, ao receber o COT, também será a entidade mantenedora desse espaço, além do que me referi há pouco, né, do conjunto do complexo que passamos a ter esportivo para a cidade. Então, a visão estratégica nós tivemos lá atrás, certo? E nós hoje colhemos boa parte daquilo que nós tivemos a iniciativa de fazer. Muito bem, secretário, nosso tempo já finalizou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso RDTV. Obrigado, estamos à disposição.